Eu vou fazer um salteado aqui de versículos para neles gastarmos os próximos minutos em meditação. Primeira carta de João, nós começamos no primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Eu leio em uma tradução recente, a primeira tradução direto dos manuscritos mais antigos para a língua portuguesa. A primeira, essa tradução ela é recente, ainda não terminou de ser editada no Brasil, nós temos apenas o Novo Testamento, e eu quero convidar você a acompanhar comigo essa leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: e essa é a proclamação que ouvimos dele e que vos proclamamos: Deus é luz e nele não existe escuridão alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e estamos a caminhar na escuridão, mentimos e não estamos a praticar a verdade. Se, por outro lado, caminhamos na luz, tal como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo erro. Capítulo 2 agora. De novo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque a escuridão vai passando e a luz verdadeira já brilha. Quem diz que está na luz, versículo 9 do capítulo 2 agora, e odeia o seu irmão, está até agora na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há escândalo. Quem odeia o seu irmão está na escuridão, e na escuridão caminha, e não sabe aonde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Capítulo 3, versículo 16. Nisso conhecemos o amor, porque aquele que deu a vida por nós, e nós devíamos dar as nossas vidas pelos irmãos. Quem tem a vida do mundo e veja o seu irmão necessitado e lhe fecha o coração, como permanece nele o amor de Deus? É assim, simples assim, nervoso assim, concreto assim. Versículo 18. Filhinhos, não amemos por palavra ou pela língua, mas em ação e verdade. Capítulo 5, versículo 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, em corpo, é de Deus. Amém. Ore a Deus comigo, consagrando o seu coração, seus desejos, seus assombros, suas buscas a Deus. Faça isso comigo em oração. Senhor, nós queremos que o nosso coração seja esse altar agora, em que a Tua palavra é proferida, do qual a Tua palavra é proclamada. Senhor, fala em nós, fala através de nós, porque nós precisamos. E a Tua palavra nos consola, nos encoraja, a Tua palavra nos inquieta, a Tua palavra liberta, a Tua palavra nos acorda quando nós dormimos o sono da negligência ou da tristeza. Senhor, que haja esse despertamento de fé e de esperança. Nós estamos muito carentes disso. Que haja um fôlego novo em nossas mentes, em nossos desejos. Nós precisamos muito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A mais recente decepção mundial, eu me atrevo a dizer assim, é a decepção com a internet. Porque ela aparecia como sendo a grande revolução democrática do mundo. Com a internet, quem não tinha voz, tem. Com a internet, os donos da mídia televisiva, da mídia oficial, pareciam perder força, e essa força ganhava capilaridade, essa força se espalhava, essa força teria sido pulverizada, e todos podem falar, protestar, dizer
O mundo inteiro se empolgou com a internet, porque ela parecia ser esse movimento que iria diminuir desigualdades e iria produzir acessos mais democráticos pelo mundo. E isso aconteceu. Convenhamos, todos ganharam voz. Até aqueles que deveriam ficar mais calados de vez em quando, mas ganharam voz. Todo mundo tem voz, isso é bom, isso é belo, é empolgante. A gente se lembra de 2011, da chamada Primavera Árabe, vocês se lembram disso? Em que vários países do Oriente Médio, se não me engano a partir do Egito, experimentaram uma revolução popular. Essa revolução popular fez cair várias ditaduras, várias. Egito, Tunísia, eu marquei aqui, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. Foi um acontecimento mundial. E o mais marcante foi o fato de que uma rede social em especial, o Twitter, foi a ferramenta de mobilização das multidões. Através da rede social, o Twitter, eles subverteram, né, a ordem opressora que os impedia de ganhar voz, de se organizarem politicamente, e eles se reuniam, a multidão na rua. É uma força que assombra, que assusta. O Brasil experimentou algo assim também, que parecia ser um movimento promissor em 2013, guardada as devidas proporções, mas também através de uma rede social, principalmente o Facebook, as multidões se reuniram em vários lugares do Brasil para protestar, para dizer: nós queremos outra política, queremos outro jeito de governar. Maravilhoso! Só que aí nós descobrimos que a mesma internet que derrubou muitas ditaduras e que abalou estruturas duras, né, e impermeáveis ao povo, essa mesma internet também começou a derrubar e a destruir democracias pelo mundo. A mesma internet que derrubou ditaduras desestabilizou democracias bem consolidadas. E a gente viu isso acontecer muito recentemente na Inglaterra, com a votação do Brexit, né? Nos Estados Unidos, com a eleição do atual presidente, tanto que os donos dessas ferramentas, dessas redes sociais, foram levados aos tribunais, às casas legislativas, para prestarem conta, para apresentarem um plano de redução do prejuízo que eles tinham causado na Europa e nos Estados Unidos. Está acontecendo agora, nós estamos assistindo, Google, Facebook e outros. E aí uma palavra que a gente não sabia, não fazia parte do nosso vocabulário, uma palavra, uma expressão inglesa, hoje é dita como forma de refutação, né? Todo mundo diz que aquilo que é dito contra a sua opinião é fake news. Você quer se livrar do seu debatedor, diz: ó, fake news, né? Por quê? Fake news se tornou um fenômeno assustador. Fake news é uma palavra inglesa, uma expressão inglesa que significa notícias falsas, porque se tornou um método para manipular a população e a opinião das pessoas, e principalmente para destruir reputações de adversários políticos e manobrar o povo para que determinadas decisões ganhem a proposta desses grupos que comandam as fake news. Disparam notícias falsas, as pessoas ficam apavoradas, alardeadas, assustadas, e sentimentos sempre são esses os sentimentos, não são outros. Ninguém fica enternecido, ninguém fica esperançoso, ninguém fica consciente, ninguém fica convicto, ninguém fica com boas expectativas, ninguém faz planos, todos ficam em pânico, marcados pelo ódio, pela revolta, desejando movimentos violentos, com ódio de grupos, de determinadas pessoas. E aí nós vemos a nação profundamente marcada pelo ódio e por propostas de violência. Aí uma outra palavra recente, e eu gosto de acompanhar o assunto, inclusive faz parte das minhas pesquisas para o doutorado, é firehosing.
Não sei se a expressão, se a pronúncia é exatamente assim. Fire hose significa literalmente, o fire hose significa a mangueira do bombeiro. Aquela mangueira usada para apagar incêndio, que tem um fluxo absurdo de água, e quando ela é ligada, ela é incontrolável, ela é poderosa, ela sai destruindo e apagando tudo que tem pela frente. Essa palavra passou a ser usada para o método de manipulação das pessoas, espalhando fake news pelo mundo, né? São tantas mentiras, são tantas imagens distorcidas, são tantas manipulações, é tanta mentira que as pessoas perdem a capacidade de discernir o que é certo e o que é verdadeiro. E aí ninguém acredita mais em nada, só acredita no ódio. E aí ninguém acredita mais em nenhuma versão, só acredita na alternativa mais violenta e radical. E aí ninguém tem sentimentos marcados pela boa política. E aquilo que deveria ser marcante numa democracia, que são políticas de amizade, políticas de diálogo, de debate de ideias, políticas de conciliação, se tornam um ambiente de profunda hostilidade. E uma hostilidade descontrolada. Um momento apto, momento propício para surgir uma liderança com um discurso marcado pela revolta, pela violência e pelo ódio, e se propor como a solução da nação, da cidade, do país, do continente. É o que está acontecendo com a gente, é o que nós estamos passando. Uma profunda perda de referência no que acreditar. Eu conversei agora na época das eleições com várias pessoas, e muitas delas diziam isso para mim: eu já não sei mais em quem eu acredito, eu não sei mais em quem confio, porque tudo é fake news, tudo é mentira, tudo é errado, né? E tudo é tão assustador. E aí a pergunta que eu quero fazer, a partir do Evangelho: é possível o Evangelho dizer alguma coisa sobre isso? No mundo em que as pessoas desconfiam de tudo, há uma mensagem, há um Evangelho para esse mundo como resposta boa, terapêutica, como resposta redentora para um mundo que perde as suas referências e está entregue ao pânico? Existe algo a dizer a partir do Evangelho de Jesus Cristo? O que a fé cristã pode fazer por quem não consegue mais acreditar em nada? Por quem tem medo de tudo? Por quem desconfia de tudo? Por quem perdeu a referência, acredita em qualquer loucura porque perdeu a referência de realidade, de verdade, de mundo? A fé cristã tem uma mensagem, eu diria: sim! Sim, eu tenho a esperança que sim. Eu prego com essa expectativa hoje à noite para vocês. Porque, inclusive, o contexto de João é um contexto que tem determinada semelhança. Eu falo semelhança, eu não disse que é idêntico. Há uma similaridade, há uma analogia aqui possível com o mundo de João. Porque ele parece preocupado com isso na primeira carta. Ele percebe que a sua comunidade ela está confusa, são muitas ideias. Ele fala muitos espíritos, aqui não está falando de entidades sobrenaturais, mas espíritos pensamentos, ideias, doutrinas, movimentos. Espírito é vento, né? E para eles essa ideia é bem menos entidade do que é para nós hoje, no século 20, 21, século 21, né? A gente pensa em espírito, pensa numa entidade sobrenatural, mas eles, quando falavam espírito, falavam de um movimento, de uma inspiração, daquilo que vem de dentro, daquilo que move as pessoas. E João está preocupado: é preciso testar os espíritos, é preciso colocá-los à prova. E ele nos dá algumas pistas, e eu gostaria de fazer 2 sugestões para abençoar o nosso coração em tempos tão estranhos, em tempos insólitos, tempos sem solidez. Primeiro, eu quero dizer com João que nada é mais lúcido que o amor. É João que nos dá essa percepção.
Percebam que João, ele faz uma conexão entre claridade, entre ilustração, luminosidade, entre viver na luz, viver com clareza, viver sem um ambiente sombrio, escuro, de intenções estranhas, de movimentos estranhos, um ambiente em que se sabe para onde ir, em um lugar em que você está movido por determinadas certezas e convicções que são boas, que não te fazem tropeçar. Ele faz uma relação entre esse ambiente iluminado com a comunhão, com o amor. Inclusive, ele dá duas definições para Deus aqui. É o único texto bíblico que define Deus. Ele diz: Deus é luz. E depois vai dizer: Deus é amor. O mesmo Deus a quem ele chama de luz, ele chama de amor. E se você acompanha o texto, você percebe que para ele, essa luminosidade é uma amorosidade. O que elucida, o que ilumina, é o amor. Olha o que diz os versículos 9 a 11. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão, está agora na escuridão. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há escândalo. Quem odeia o seu irmão, está na escuridão, e na escuridão caminha e não sabe aonde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Então, para ele, iluminar é amar. Viver com lucidez é viver a partir do amor, movido pelo amor, escolhendo amar. Agora a pergunta que a gente faz é essa, e eu me fiz: por que o amor é lúcido? E eu quero que a gente fuja aqui, por favor, da ideia de lucidez como uma coisa cerebral, matemática, né? de contar os números, de fechar a conta, de um comportamento cartesiano, né? De um comportamento calculado. Lucidez não tem esse sentido do iluminismo nosso, que foi o encantamento da humanidade pela razão. A lucidez aqui, ela é uma existencialidade, um jeito de existir, em que a vida faz sentido, em que se sabe para onde ir. Ele diz: aquele que odeia o seu irmão não sabe aonde vai. Então, para ele, lucidez é saber para onde ir, é saber como seguir, é ter uma vida que tem sentidos, que tem esperança, que tem horizonte, que é a vida do amor. Por que o amor é lúcido? Porque o amor desiste das nebulosas disputas por ter razão, e desiste de fazer as contas, e desiste de reunir méritos para amar. O amor de que fala João é o de Jesus, que deu a vida por nós. É isso que o faz lúcido, porque esse amor abre os nossos olhos para ver aquilo que é mais verdadeiro, o outro. Nada é mais concreto, nada é mais certo do que a presença do outro, a pessoa que está diante de nós, que reivindica os nossos ouvidos, que reivindica tantas vezes cuidado, que reivindica a nossa atenção, que reivindica interação, envolvimento, afeto, para que a vida siga bem. Ele é a verdade. O outro, ele é o espaço da verdade. A verdade é o amor. A verdade é a conversa. Foi o título que eu dei ao meu livro. Eu ia dizer o mais recente, mas já faz um tempinho que eu escrevi. Foi o terceiro deles. Ora, se o amor é lúcido, porque nos coloca diante do que há de mais verdadeiro, o outro, a verdade mais próxima do acerto, a verdade mais distante do engano, é a que ama. A verdade é que se chega em uma vida amorosa. Porque as ideias, elas oscilam, os conceitos oscilam. Oscilam de maneira indomável, incontrolável. As opiniões mudam
vertiginosamente. As ideologias também, as doutrinas também, as crenças também, as teologias também. As igrejas mudam, os movimentos mudam. E eu diria que oscilam, né, na proporção em que há pessoas e culturas e lugares e contextos e acontecimentos diferentes. Quantas pessoas e culturas e lugares e contextos existam, por aí oscilam todas as ideias e pensamentos e conceitos. O ceticismo, ele foi uma filosofia belíssima, interessantíssima. Eu gosto de pensar, eu tive um professor que era especializado no ceticismo, no curso de filosofia, e um professor interessantíssimo, muito carismático, e ele sabia que eu era pastor, e ele expondo ali o ceticismo em determinada aula, e ele olhou para mim assim e falou assim: eu estou vendo que seus olhos estão brilhando, mas era para você estar assustado. Eu digo: não estou, porque nada mais interessante para o cristianismo do que o ceticismo, porque o cristianismo também é a desistência de possuir a verdade absoluta, conceitual, metafísica, abstrata, para amar. A verdade do cristianismo não é uma ideia, a verdade do cristianismo é uma pessoa. A verdade do cristianismo não é uma doutrina, a verdade do cristianismo é um modo de viver. A verdade do cristianismo não é o discurso, a verdade do cristianismo é o testemunho. A verdade do cristianismo não é um argumento, é uma existência. E aí, a imagem que me veio à mente foi da mulher flagrada em adultério que foi levada a Jesus. Havia uma regra moral, respeitada por todos, não apenas entre os judeus, principalmente nas sociedades gregas. Que regra era essa? Que um pai de família, ele podia ter relações sexuais com mulheres que fossem inferiores a ele, que fossem solteiras. Com mulheres casadas, não. Aí era adultério. Ele também poderia ter relações com garotos, contanto que fossem submissos a ele e que também não fossem comprometidos. Tá, tudo bem. Se fossem comprometidos, adultério. Então essa mulher que é levada a Jesus, ela está sozinha. Se ela está sozinha, é porque só ela pecou, o homem não. E novamente é o escândalo da regra. As regras geralmente nos levam aos escândalos. As doutrinas geralmente nos levam às experiências mais vexatórias possível. É o que aconteceu aqui. Eles trazem a mulher que, na regra, está tudo certo. Todos ali têm convicção, certeza absoluta. Ela tem que morrer. Ela tem que ser apedrejada. E eles, diz o texto, colocam Jesus à prova. Ora, que prova? Se Jesus, ele absolve a mulher, ele seria um imoral. E também iria contra a lei de Moisés. E aí provaria a tese e a suspeita deles, que Jesus é um herético, um profano, uma ameaça à fé. E se ele não a absolve, se ele concorda com a morte dela, ele seria incoerente, ele seria injusto. Então, para onde Jesus fosse no mundo das certezas, das doutrinas, das regras da lei, ele estava numa enrascada, estava encrencado, não tinha solução. E aí o que faz Jesus? Jesus, ele no primeiro momento, ele faz pouco caso da regra, ele debocha das certezas, ele não faz caso de toda aquela convicção marcada pelo ódio e pela violência. Ele fica de cócora e começa a fazer alguma coisa na terra que a gente não sabe o que era. Nada importante. Se fosse importante, você não acha que o evangelista teria registrado? Jesus colocou ali, começou a listar o pecado de cada um que estava ali. Nada. E o fato de não ser nada importante é a grande questão, é o grande acontecimento, porque é esse o tratamento que Jesus dá a essa luta por ter razão, a essa luta por vencer o outro na disputa pela razão. Jesus debocha disso, ele brinca de jogo da velha, eu gosto de pensar.
ele debocha da lei que mata, porque ele não acredita nela. E como Jesus resolve a questão? Ele resolve a questão colocando em dúvida aqueles homens. Ele faz uma proposta, ele faz uma afirmação, ele faz uma proposta que espalha todas as pessoas. E o que ele faz? Ele os coloca diante da lucidez do amor. E o que é mais lúcido no amor, senão a empatia? Ao dizer para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus obriga todos a pararem de colocar a lei no lugar da mulher e passarem a se colocar no lugar da mulher. Percebe aí como o amor, ele ilumina? Quando eles param de colocar a lei no lugar da mulher e começam a se colocar no lugar da mulher, tudo perde o sentido. A regra não faz mais nenhum sentido, não diz mais nada, perdeu o valor, é falsa. Tem que se dar as costas a ela, porque a empatia e o amor são esses movimentos de lucidez do que é que nós precisamos, de amor. Nós seremos salvos pela compaixão, pela empatia, nós seremos salvos pelo amor. O amor iluminou com tanta intensidade o que era escuridão, que todos se retiraram envergonhados. Segundo, nada é mais verdadeiro que o corpo daquele que padece. E novamente é João que nos ajuda, no versículo 2 do capítulo 5. Ele diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Havia uma doutrina gnóstica, chamada docetismo, que ela não conseguia acreditar que um Deus pudesse ser corpo, existir carnalmente, porque o corpo, para essa doutrina, é mau. Afinal de contas, o corpo é frágil, ele cansa, tem paixões, tem desejos, ele é confuso, ele é sofrível. Ter corpo é sofrer. Só sofre aquele que tem corpo. Então um Deus não pode ter corpo. E aí eles criaram essa ginástica teológica para dizer o seguinte, né? Existiram Jesus e existiram Cristo. Existiu Jesus e Cristo, duas pessoas diferentes. E o Cristo habitou em Jesus, mas o Cristo não era Jesus. Deu uma confusão aí? O Cristo, palavra grega para Messias, para ungido, para Deus, ele habita nesse Jesus. Mas uma vez que este Jesus morreu, o Cristo não morreu. O Cristo se separou dele. Essa doutrina, ela desconfiava do corpo, da existência concreta. E aí João diz, mas essa é a negação da grande mensagem do cristianismo. Porque o que nos salva, o que nos liberta, é descobrirmos um Deus com corpo. Um Deus que conhece a nossa realidade, um Deus que viveu entre nós, um Deus que conhece os nossos medos, um Deus que passou pelas nossas lutas, um Deus que sofreu como nós sofremos, um Deus que experimentou no seu corpo as dificuldades que nós experimentamos, um Deus que provou no seu corpo o escândalo da injustiça do mundo, um Deus que foi torturado, um Deus que foi vítima de preconceito, um Deus que foi vítima da injustiça humana, um Deus que foi vítima do ódio da multidão, um Deus que foi atacado, humilhado. É esse o Deus que conhece a nossa dor e que nos dá um testemunho de vida que nos salva, porque se Ele, tendo corpo, venceu, nós também podemos vencer. Se Ele, tendo corpo, não foi reduzido à opressão, nós também podemos ser libertos. Se Ele, tendo corpo, a sua mensagem não foi impedida pela injustiça, nós também podemos vencer. Então, novamente, a nossa referência
não é a lógica do discurso, mas o corpo. As dores, as lágrimas, os sofrimentos, as vítimas, os abandonos, as opressões. O lugar da verdade do cristianismo não é o livro, nem o discurso, nem os conceitos, nem a doutrina, nem a lei. O lugar da verdade é o do corpo das vítimas. O corpo do que padece é o que importa, porque é o que reivindica os nossos compromissos. Essa é a verdade. A verdade é aquilo que compromete a nossa agenda, que demanda o nosso envolvimento, que problematiza a nossa vida, que nos coloca em um movimento para resolver a vida. A verdade é isso, é o que reclama a nossa agenda, é o que dá às nossas regras sentido. E aí a gente precisa pensar na resposta maravilhosa que Jesus deu a um problema conceitual, a parábola do samaritano. Ele é novamente colocado à prova e pergunta a ele o que é preciso fazer para ter a vida eterna, para ter vida. Ele diz: faça o que diz a lei, ama o teu próximo como a ti mesmo. E alguém coloca uma questão conceitual: mas o que é o próximo? E como é que Jesus resolve o problema conceitual? Numa briga de lógica, de retórica, as premissas, de silogismo, uma equação de pensamento, Não, como é que ele resolve? Ele conta uma história. E é uma história de uma vítima, um homem que foi vitimado entre Jerusalém e Jericó e ficou largado à beira da estrada, quase morto. E aí passam por esse homem o sacerdote, os homens do templo, os homens do livro, os homens da lei e o levita, e passam de largo. Parece não importar a vida, importa a lei. Parece não importar aquele que sofre, o que importa é o rito do templo. Parece não tocá-los, aquele que pede socorro, aquele que precisa de ajuda. O que os toca e os cega são as doutrinas, a guarda das regras e dos ritos. E aí o homem, excluído pela lei, o homem excluído pela religião, um samaritano. E é claro que Jesus aqui cria uma polêmica, porque a polêmica ela desestabiliza, porque a polêmica desestrutura velhos conceitos e põe todos a pensar. Ele coloca um samaritano que é visto com desconfiança, é o impuro, é o maldito, é a ameaça à pureza de uma nação. Ele coloca um samaritano como o exemplo daquele que se aproxima e não consegue seguir o caminho. Não dá para seguir, não dá para ir em frente, como se nada tivesse acontecido. Ele para e ele cuida da vítima, e ele socorre a vítima. E aí Jesus devolve a pergunta. E quando Jesus devolve a pergunta, Jesus ele inverte. A questão agora não é mais o conceito, a questão agora é o outro. A pergunta foi: quem é o meu próximo? Ela é conceitual. A resposta de Jesus é: quem foi o próximo da vítima? Essa é a verdade. A minha verdade, ela é produzida por aquele que padece. A verdade do cristianismo, ela está naquele que me reivindica. É nele que as minhas decisões vão ganhar peso. Como decidir no mundo enlouquecido como o nosso? Decida pelas vítimas, pelo corpo que padece, porque o corpo que padece é o corpo de Cristo. Cada homem e cada mulher que sofre preconceito, violência, discriminação, sofre com empobrecimento, é Jesus entre nós. E é Ele que deve reivindicar a nossa agenda. É com Ele que nós temos que escolher.
Ele é o lugar da nossa verdade. O lugar da verdade, eu repito, do cristianismo não é um livro. O lugar da verdade do cristianismo é o corpo daquele que padece. É Ele que deve decidir os rumos que nós daremos à nossa vida. As nossas escolhas ideológicas não podem ser decididas por regras conceituais. As nossas escolhas ideológicas precisam ser decididas por gente que precisa de nós, que precisa de socorro e que precisa da nossa atenção. No mundo confuso, de tanta dúvida, escolha o amor, diria João para mim e para você. Eu separei algumas imagens da parábola do samaritano. A primeira imagem é de Vincent van Gogh. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque do lado esquerdo da imagem, no fundo, de fora, como se não pertencesse àquele momento, ali nós vemos o samaritano colocando sobre o seu cavalo a vítima que ele socorre. E do lado esquerdo você vê uma pessoa e ela tem na mão o que parece ser um livro. O livro é o que importa para ela. E quando a verdade nos impede de ver as vítimas, a verdade mata. E a verdade que mata é a maior mentira que existe e que nos destrói. A próxima imagem, seguindo a mesma linha, é também do bom samaritano, de José Tapiro e Baro. Novamente, se você olhar à direita, a sombra, na escuridão, está um homem com um livro na mão. Ele está em trevas, porque o lugar da luz é sempre o lugar do amor. Porque o lugar da nossa verdade é o lugar das vítimas, daqueles que reivindicam o melhor de nós. Porque verdade não é uma ideia, verdade é aquilo que move a nossa existência. E a última é um vitral, que eu tentei descobrir a autoria do vitral na minha pesquisa e não dei conta. O vitral também é cheio de beleza. E por que eu trouxe o vitral? Porque também, à direita, você pode ver alguém que está numa atitude de adoração e tem um livro na mão. Ele se volta para Deus, onde Deus não está, porque Deus está ali, caído à beira da estrada, reivindicando amor, reivindicando compaixão, reivindicando a nossa verdade, porque o lugar da verdade é o corpo. E qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em corpo, e no corpo que padece, reivindica o nosso compromisso e a nossa atenção, esse espírito não vem de Deus. Eu queria que você ficasse em pé junto comigo, para nós orarmos ao Senhor.